Eu sou sociólogo, professor de Sociologia na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Tenho trabalhado sobre vários temas e publicado livros sobre vários temas ao longo da minha carreira. A minha principal concentração foi na questão agrária, nos movimentos sociais e, mais recentemente, na sociologia da vida cotidiana e na sociologia da imagem, da fotografia. Paralelamente, a pesquisa que nos anos 70 e 80 eu estava fazendo sobre os movimentos sociais, apareceu o interesse lateral sobre a questão dos linchamentos. Eu comecei a observar que uma forma de comportamento coletivo, o movimento social é comportamento coletivo, havia outras formas de comportamento coletivo, como era o caso dos saques, em alguns momentos era uma coisa conjuntural e mais ou menos cíclica, e linchamentos que não eram nem conjunturais nem cíclicos, porque eles se mantinham e o número ia crescendo lentamente. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa específica sobre essa forma de comportamento coletivo, que resulta no livro. Bem, as pessoas lincham antes de tudo porque elas têm medo. Elas têm medo das pessoas que são linchadas. Elas lincham porque elas têm medo. Elas querem eliminar o fator do medo. O medo pode ser um medo procedente, na maioria dos casos pode ser um medo improcedente. Quer dizer, a pessoa linchada não é, de fato, responsável por nada que motive a prática dessa violência. As pessoas querem consertar a sociedade também. O linchamento é uma forma de violência autodefensiva, difere de todas as outras modalidades de violência, difere da criminalidade comum conhecida. O linchador não é, em princípio, um criminoso, é uma pessoa comum que, atemorizada com certas ocorrências, como assassinatos, estupros, roubos, invasão de casas, etc., decidem reagir preventivamente, eliminando o que é o fator do medo que elas sentem, né? O linchamento tem forma, tem conteúdo, apesar de ser uma modalidade de reação violenta, espontânea e geralmente súbita. Acontece mais ou menos de repente. E tem uma durabilidade relativamente curta. No geral, não passa de 20 minutos a duração de um linchamento, quer ele resulte na morte do linchado, quer haja uma interferência que interrompa o processo violento, né? Há uma certa diversidade de casos emblemáticos no banco de dados que eu organizei sobre os linchamentos. E emblemáticos não porque eles sejam típicos propriamente, mas porque eles seguem o que é possível, digamos, descobrir, depois de analisar cada caso, que eles seguem uma espécie de protocolo implícito. A prática segue uma certa ordem de procedimentos, né? E é sempre aquela ordem. Começa com a perseguição, apedrejamento, depois pauladas, pontapés, né, o espancamento, e vai indo até no extremo, quando o protocolo é cumprido inteiramente, a mutilação e a queima da pessoa ainda viva. Isso é o caso mais extremo. Que foi o caso, mais ou menos o caso de Matupá, em 1990, lá no Mato Grosso. 2 assaltantes, ou 3, de um banco, acabaram sendo descobertos e perseguidos, se refugiaram numa casa de família, fizeram a família refém, fizeram ameaças graves, e a população cercando, aí finalmente quiseram negociar uma saída, que arrumassem um avião. E o Matupá era um lugarejo, então o avião teria que descer num campo de futebol. A polícia negociou, aceitou, levaram as pessoas, os criminosos para lá, mas no meio do caminho a população agarra os 3 e lincha os 3 e queima os 3 vivos. Foi o primeiro caso no Brasil em que o linchamento foi filmado e até transmitido no noticiário de televisão à noite, né? Então era possível ver as pessoas, as vítimas, gritando no meio do fogo, pedindo para que alguém desse um tiro nelas, para que elas morressem logo, né? Um claro retrato
da barbárie que está envolvida no linchamento. No outro extremo, um caso que eu tomo como referência, não existe a queima da pessoa, o caso ocorrido recentemente, o ano passado, no Guarujá, de uma mãe de família completamente inocente, que foi confundida com uma suposta loira que estaria sequestrando crianças para finalidades do tipo... Se fala muito, há vários casos desse tipo, o caso dela não era exatamente esse. Ou transplante de órgãos ou feitiçaria. E essa pobre mulher tinha ido buscar uma Bíblia na casa de uma amiga, estava voltando para casa, parou no mercado, comprou umas frutas e viu um menino chorando na calçada, uma criança, e oferece uma banana para a criança. Aí uma mulher vê essa cena, essa informação, que é completamente falsa e sem fundamento, circulava pela internet, pelas redes sociais. Uma mulher grita que a mulher tinha tingido o cabelo, tinha ido no cabeleireiro, tingiu o cabelo. A loira que raptava a criança estava raptando um menino. Bom, em pouquíssimo tempo, 1000 pessoas estão atacando a mulher, espancando, arrastando. Foi tudo filmado e está tudo no YouTube, quer dizer, a dimensão pavorosa e brutal da prática do linchamento aparece nesse caso, né? A mulher não teve nem chance de explicar que não era ela, né? Porque ela estava com um livro preto embaixo do braço, que era a Bíblia, e que as pessoas diziam que era um livro de feitiçaria. Na verdade, porque numa certa época, o verdadeiro livro de São Cipriano, que é um livro de feitiçaria, tinha uma capa preta, com letras douradas, igual à Bíblia, né? E aí foi uma confusão enorme, e essa mulher foi morta brutalmente, né? Então, digamos, uma espécie de modelo que não é que isso se difunda, que alguém divulgue, tem uma cartilha e diga. É um modelo que, no meu modo de ver, traz à tona concepções de justiça que estão ultrapassadas, né? que são muito arcaicas. Claramente, nos linchamentos ocorridos no Brasil, a gente vê as práticas da Santa Inquisição, que existiram até o século XVIII, que vai até queimar vivas as pessoas por motivos religiosos dessa natureza, e também os princípios jurídicos das ordenações filipinas, que foram o Código Penal praticamente de todo o período colonial, que previa brutalizações em relação com referência à punição de certos crimes, né? Então, as pessoas não sabem, não é que elas guardaram na memória, mas quando elas veem, elas estão praticando o que já estava num código de punições lá do passado, né? Existe o que eu acho que acontece, aliás, a análise que eu faço é essa, acho no sentido de que eu constato objetivamente com o material de que disponho, é que quando a camada de regras que norteia a consciência cotidiana das pessoas, a moral comum cotidiana, regula o que é lícito, o que não é lícito, se quebra, esse outro código que estava sepultado lá no inconsciente coletivo, ele vem para o primeiro plano. E por alguns minutos ele regula o comportamento das pessoas. É uma forma de reparação dos estados de anomia. Anomia quer dizer, é um conceito sociológico que foi desenvolvido por Emile Durkheim, o fundador da sociologia, que significa que não há falta de regras, não há regras regulando a conduta. Então as pessoas inventam as regras, neste caso, ressuscitam regras arcaicas para reagir. Os linchamentos têm uma dimensão ritual que é muito importante para compreendê-los. Não é ritual de uma religião determinada, não é ritual... É uma religiosidade difusa que interpreta a vida como algo sagrado. Se ela for violada, a resposta tem que ser nesse âmbito. Por que eu digo isso? Porque é comum quando o linchamento chega ao limite, que é queimar viva a pessoa, depois da sua mutilação, que isso remete imediatamente para o problema da cultura da morte no Brasil.
Tanto que a segunda parte do livro é sobre as tradições relativas à morte no Brasil. E nas nossas tradições relativas à morte, há uma grande preocupação com a preservação da alma do morto. Ou seja, é preciso cumprir certos ritos funerários em relação ao corpo do defunto, que assegurem que, em primeiro lugar, ele se afaste dos vivos. O modo como se tira o morto de dentro da casa, com os pés para fora e não com os pés para dentro. O fato de que todo o recinto está iluminado por velas, menos um, para que aquilo fique como uma espécie de porta, para que o defunto saia e faça o percurso do chamado tenebroso transe, quer dizer, o trajeto dele pela escuridão até a eternidade, até o lugar em que ele vai receber uma sentença. Ele vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ou vai ficar no limbo perdido se os ritos não forem cumpridos. E isso é muito presente na cultura popular. Nos linchamentos a gente observa muito cuidado com isso. E, por outro lado, a mutilação proposital do corpo do punido pelo linchamento tem por objetivo punir também a sua alma, não só o seu corpo. E isso é muito forte na cultura, na religiosidade popular brasileira. Um caso tenebroso acontecido no sertão da Bahia, de um rapaz que tentou estuprar a sua professora, um morador de roça, e ela também. Ela vivia com a sogra, com a avó que era cega. Ele aparece um dia fazendo propostas para ela recusa, ele avança com um terçado, um facão, para forçá-la, ela pula a janela, foge, ele acaba machucando a avó da mulher, ele alcança a moça, mata a moça, depois ele mesmo se faz inocente e avisa a polícia que houve alguma coisa, que mataram a moça, etc. Ajuda a polícia a procurar o criminoso até que a polícia desconfia e o prende. E ele é levado para a prisão, não do município, mas de uma outra cidade que tinha uma guarnição militar preparada para defendê-lo contra, eventualmente, uma agressão antes que ele fosse processado e julgado. À meia-noite aparece um caminhão com um monte de gente lá da roça, do lugar onde a coisa aconteceu, a guarda é rendida, a cadeia é arrombada, ele é apanhado e colocado sobre o caminhão. E o caminhão vai embora na direção do lugar onde as coisas aconteceram. O grupo todo vai mutilando o rapaz, corta as orelhas, corta o nariz, ele está vivo. Corta o pênis, que era o motivo da coisa. Ele chega no local, ele era uma massa de carne viva, né? Embora estivesse vivo ainda. É colocado no exato local em que a moça tinha sido morta, onde o sangue dela tinha sido derramado, e é queimado vivo, né? Isso é bem uma prática ritual, bem caracteristicamente uma prática ritual, porque se trata aí de fazer desaparecer a figura dele. O mutilado, esse mutilado proposital, ele não pode chegar nem ao julgamento definitivo, depois de morto, porque ele não está inteiro, né? O homem é, nessa crença, semelhante a Deus. Então, se ele não é semelhante a Deus, ele não tem condições de ser beneficiado por uma pena que decida o que ele afinal vai ser. Ele vai ficar perdido na escuridão da eternidade para sempre. Isso é muito forte nos linchamentos, né? Essa preocupação com a punição definitiva.